muito boa noite para você! Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril, e está começando mais uma edição do TVU Notícias, em formato reduzido por causa da greve dos servidores técnicos administrativos, mas sempre trazendo as principais informações para você. Confira agora os destaques de hoje. Primeira morte por dengue no ano de 2024 é confirmada na capital potiguar. O governo oferece proposta irrisória aos servidores das universidades federais e a greve continua. Escola Técnica realiza mais uma edição da Feira de Empregabilidade em Parnamirim e também uma reportagem especial sobre a Semana das Artes Marciais. Agora são 6h31, o TVU Notícias está no ar. Hoje, infelizmente, foi registrada a primeira morte causada por dengue aqui no nosso estado no ano de 2024. A morte, que aconteceu em março em Itaú, no oeste potiguar, foi confirmada hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. A vítima foi Uigna Moniele Cosmo da Silva e ela tinha 21 anos. Ela estava internada no Hospital de Pau dos Ferros. Os pais de Uigna disseram em entrevista a portais online que a jovem era saudável e que não tinha doenças que a colocavam em grupo de riscos. Isso torna a morte ainda mais inesperada e também alerta sobre o perigo da doença. Nós da TVU reforçamos a necessidade de vacinação e cuidados preventivos para a diminuição dos casos e para que não precisemos dar mais notícias como essa. Toda a solidariedade à família. Veja agora outros destaques do dia no nosso giro TVU Notícias Mais. A recuperação das rodovias do Rio Grande do Norte deve ter as obras iniciadas até o próximo mês de junho, conforme divulgado pela governadora Fátima Bezerra. Quase 800 quilômetros da malha estadual em 33 trechos serão recuperados. A abertura do processo licitatório ocorreu no último dia 9 de abril. Até o momento não há vencedores nas licitações. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, os serviços referentes ao primeiro lote serão iniciados neste semestre. No primeiro lote foram incluídos pela governadora 210 quilômetros dos distritos rodoviário de Mossoró e Pau dos Ferros. Os investimentos para o programa estão orçados em R$ 428 milhões, com recursos da primeira parcela do Programa de Equilíbrio Fiscal. A Comissão de Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nesta quinta-feira, dia 18, um projeto de lei que cria o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado. A matéria é uma iniciativa do Executivo Estadual. O objetivo é fortalecer a prevenção e o combate à tortura por meio de articulação e atuação cooperativa de seus integrantes, permitindo as trocas de informações e o intercâmbio de boas práticas. O grupo será integrado por órgãos e entidades públicas e representantes da sociedade civil, voltadas ao monitoramento, supervisão e controle de estabelecimentos e unidades onde se encontrem pessoas em privação ou restrição de liberdade e promover a defesa dos direitos e interesses dessas pessoas. O Ministério das Comunicações vai distribuir 100 mil chips de internet para estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade social. O Rio Grande do Norte emergiu como um dos principais beneficiários, com a previsão de receber 24 mil chips. Por meio da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, o RN formalizou sua participação no programa Internet Brasil. 97 instituições de ensino serão contempladas, visando prover acesso gratuito à internet para alunos da educação básica. Caberá às escolas indicar estudantes que atendam aos critérios do programa. Essas unidades de ensino terão até o dia 30 de abril para realizarem a sua inscrição por meio da plataforma PPDE Interativo.
Agora nós vamos falar sobre a greve. Na manhã de hoje, aconteceu uma reunião em Brasília para discutir a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das universidades e institutos federais. Mas essas negociações com o governo federal não trouxeram respostas satisfatórias, de acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação, Sinasef. E a greve continuará. Desde o dia 3 de abril, o Sinasef está em greve nacional por tempo indeterminado em mais de 485 unidades de ensino e também em 23 estados, contando com o Distrito Federal. Aqui na UFRN, a reitoria se pronunciou em relação ao calendário universitário só após a adesão dos professores à greve da educação. De acordo com o reitor Daniel Diniz, a UFRN só fará discussão sobre possíveis alterações no calendário acadêmico após a finalização da greve, visto que, segundo ele, as representações das categorias anunciaram paralisação por tempo indeterminado e no momento não há como prever a duração delas. Por isso, as atividades administrativas e acadêmicas permanecem mantidas, respeitando a decisão de cada técnico e docente pela decisão ou não à greve. Agora nós vamos falar sobre empregabilidade na Grande Natal. Ocorreu hoje em Parnamirim uma feira de empregabilidade que contou com a presença de empresas potiguares, ofertando mais de 500 vagas de emprego. O repórter Maurício Gomes esteve lá e nos traz mais informações. O Rio Grande do Norte gerou em janeiro de 2024 1.457 novos postos de trabalho. Porém, ainda tem muita gente procurando sua vaga no mercado de trabalho. Uma oportunidade que surgiu e tem ajudado muitos potiguares são as feiras de empregabilidade. Como é que está a expectativa para vocês para esse feirão? Eu espero que dê certo, né? Que seja Primeira vez. Como é que vocês ouviram falar? Eu sou aluna daqui do Grau, aí teve conhecimento, né? E os professores falaram que ia ter e me interessei em vir. Tô achando ótimo. Como é que você ouviu falar dele? Através do Instagram. Eu acho que vai dar muito certo. Faz muito tempo que vocês estão procurando emprego, como é que está o processo? Faz um mês só. Mais uma edição da Feira de Empregabilidade. Desta vez a edição ocorre em Parnamirim. Organizado pelo Grau Técnico, a feira tem como objetivo conectar vaga de empregos em diversas empresas à população. As pessoas podem fazer o processo seletivo aqui mesmo e já sair empregado. Hoje nós temos mais de 500 vagas de empregos aqui disponíveis, certo? São mais de 10 empresas realizando processos seletivos aqui dentro da nossa instituição, certo? Então tem vagas aí para as mais diversas áreas que agregam desde CLT, estágios e também menores aprendizes. É aberto a toda a população, toda a comunidade mesmo, inclusive com vagas para PCD. Então, assim, é um grande diferencial que a gente conseguiu trazer com as empresas, né, para realmente tentar agregar ali o máximo de população possível. Hoje, nós temos aí pelo menos 800 vagas para estar contratando esse pessoal que está em busca de emprego. Nós estamos aqui com nossos alunos técnicos de enfermagem, fazendo verificação de sinais vitais, dando suporte, porque a gente sabe que sempre tem aquele candidato que sai de casa cedo, né, e acaba passando mal aqui, então a gente está com toda essa estrutura aqui para estar recebendo da melhor maneira possível e também ali o pessoal recebendo uma massagem, os nossos alunos de massoterapia aqui como voluntário. Com a participação de empresas como Nordestão, Esquisita, Teleperformance, Super Show e outras, os processos seletivos são realizados durante a feira, com a possibilidade de sair empregado. Todo semestre, a rede organiza esses feirões, que conta também com palestras e mini cursos preparatórios. O Grau Técnico ele já é conhecido, né, pelas ações sociais que a gente faz anualmente, né? O Feirão de Empregabilidade é um deles, né? É muito gratificante para a gente abrir a nossa escola para que empresas possam trazer as suas vagas disponíveis para toda a população participar, não só os nossos alunos, né? É algo que a gente abre para toda a comunidade e é muito gratificante a gente poder dar essa ajuda, esse apoio e as pessoas que estão buscando um emprego poder participar de tantas oportunidades num local só. As palestras elas são totalmente voltadas para a área comportamental, para a ética,
no processo seletivo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência em saber como se portar na hora de uma entrevista e com isso às vezes acaba perdendo certas oportunidades. Então a gente está trazendo as pessoas para participarem antes do processo, das palestras, para que isso já ajude a comunidade que está vindo participar do processo seletivo a dar uma acertada maior, né? Vamos dizer assim, no comportamento e ter uma oportunidade de fato de contratação já no dia de hoje. Em outras edições realizadas na Grande Natal, mais de 2.000 pessoas já foram encaminhadas ao mercado de trabalho. Neste primeiro semestre, a rede ainda irá realizar mais uma feira, no dia 15 de maio, no Grau Técnico Natal Centro. Agora nós vamos aproveitar esse momento da sexta-feira para bater um papo massa aqui no quadro TVU Comenta. Para isso, eu já estou aqui com meu parceiro, Lucas Aguiar. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, Bia, boa noite a você de casa. Finalmente a sexta-feira chegou, né? Pois é, lembrando que nesse quadro a gente comenta assuntos pertinentes à sociedade. E aí eu queria perguntar para você, Lucas, o que é que está na boca do povo? Bia, o que está na boca do povo é o dia de hoje, dia 19 de abril. Você sabe o que é comemorado? Olha, Lucas, eu lembro que dia 19 de abril, na escola, quando a gente era menor, né, a gente comemorava o Dia do Índio, né? Dia do índio ou do indígena? É uma boa pergunta. Então vamos saber o que o povo está achando, se é dia do índio ou dia do indígena. No VT com Sara Maria. Olá, boa tarde. Dia 19 de abril, é dia do quê? Eu vi no jornal, mas eu não lembro. Indígena. Do índio. Acho que é do índio. Do indígena. Ah, dia do índio, é verdade. Indígena, com certeza. O correto é índio ou indígena? Dia do índio é o que eu escuto sempre. Porque índio é um termo que foi colocado por uma vista branca, europeia, e não por uma vista realmente do que eles eram aqui no continente. Pois é, Bia e Lucas, eu ouvi várias respostas diferentes, mas eu deixo com vocês. O correto é índio ou indígena? Então, Bia, como a gente viu aí, é essa confusão ainda. Muita gente não sabe se é índio ou se é indígena. E eu lembro que na escola a gente comemorava o dia do índio, né? De fato, a gente fazia até algumas apresentações, né? Se caracterizava, passava tinta no rosto. Mas isso virou uma discussão, né, nos últimos anos e desde 2022 foi criado o Dia dos Povos Indígenas pelo governo federal. Desde 1943, com o governo de Getúlio Vargas, era realmente o Dia dos Índios, mas desde 2022 passou a ser o Dia dos Povos Indígenas. Mas, Lucas, essa mudança ela se deu exatamente por quê? Qual é o problema do nome índio e qual a diferença de falar índio e indígena? Bia, o termo índio, ele é considerado, né, pelos próprios povos indígenas como ultrapassado, porque ele remete a um termo que está ligado ao processo de colonização, a chegada dos portugueses ao Brasil, que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles achavam que eles estavam chegando na Índia, e aí eles chamaram os indígenas de índios, e aí ficou até os dias atuais, e muita gente ainda não sabe se é índio ou se é indígena. E eu acho que pode até parecer um estereótipo, né? Por exemplo, a gente fala o índio como se fosse só um povo, né? Como se todos eles fossem iguais, falassem a mesma língua, sendo que a gente sabe que, na verdade, os povos indígenas, que são os povos originários, como você está falando, na verdade são diversas etnias, com diversos costumes diferentes, né? Então, Bia, a gente vive num Brasil que é multicultural, então existem vários povos indígenas. Também tem esse problema, quanto ao termo índio, está tratando só de um, mas aí povos indígenas fica mais abrangente. E aí a gente também pensa nesse estereótipo de índio muito relacionado àquele que vive na floresta, mas a gente sabe que o índio hoje em dia também está nas grandes cidades, nos centros urbanos. E aí são uma das pautas que a gente traz para o Dia dos Povos Indígenas. Onde estão esses índios? Que espaços eles estão ocupando? Índio não, acabei de falar índio. Indígenas. Pois tá vendo fica aí? na nossa cabeça, Exatamente. né? Até é difícil da gente desassociar uma coisa da outra, mas a gente vai aprendendo, né? É algo tão enraizado que é difícil a gente ir verdade. desconstruindo, mas aos poucos a gente vai conseguindo. E é interessante a gente também para pensar nesse dia, né? Que não é só um dia de comemoração, mas é um dia para a gente lembrar sobre a questão de como esses povos, eles foram, né?
castigados, vamos dizer assim. Eles foram perseguidos na colonização, né? Genocídio da população indígena brasileira, e até os dias atuais há essa luta, principalmente por demarcação de terras, né? Os indígenas, olha aí mais uma vez, eles estavam aqui quando os portugueses chegaram e foram dizimados, né? E veio todo o processo de escravidão e até os dias atuais a gente está nessa peleja de lutar pelos direitos dos indígenas, né? Porque a terra, eles estavam aqui antes, né? E a terra merece ser deles. E aí é uma coisa que se estende à política e a gente espera que esse dia sirva para a gente ter essa consciência, né? Sobre esses povos que deram origem ao que a gente tem como o Brasil hoje. Não só porque estão na miscigenação, mas porque já estavam aqui antes do Brasil ser o que ele é hoje, né? E a gente tem até aquela discussão, né? Da gente considerar os povos indígenas na modernidade, dentro desse contexto cultural complexo e diverso que a gente tem no Brasil hoje, né? Muitas vezes nas redes sociais eu vejo alguns influencers indígenas e aí algumas pessoas comentando: mas você não é índio, índio tem iPhone, você não está na floresta, você não fala a língua originária, então você não é indígena. E aí a gente vê essas diversas violências sendo feitas, né? E isso até atrapalha para que a pessoa possa identificar a sua raiz, né? A sua ancestralidade. Exatamente, Bia. Há muito preconceito e invalidação dos indígenas em outros espaços, se não o espaço natural, como nas cidades. A gente tem aqui no Departamento de Comunicação Social da UFRN uma pesquisadora que ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado em 2023, a Andriele Mendes, com um tema falando sobre os povos indígenas. Ela não se reconhecia como mulher indígena e ela se reconheceu recentemente, e aí a tese dela foi justamente sobre o processo de tecnologia dentro do ambiente indígena, e é muito interessante perceber como os indígenas eles estão também no nosso dia a dia. Então, por o Brasil ter passado por esse processo, né, de miscigenação, de muitas culturas, a gente lida com diversos povos e os povos indígenas são os originários. A gente chama também de povos originários, é outra nomenclatura que pode ser utilizada, povos originários, no lugar de povos indígenas, porque eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então a gente deixa essa homenagem também à professora aqui da UFRN, né, que é a Andriele Mendes, a pesquisadora na comunicação, que é muito premiada, a gente deixa aqui. E também aos povos originários, né? Que hoje seja um dia de resistência e de consciência. E lembrar que hoje é um dia de luta, e aí nos próximos dias, não só hoje, mas todo ano deve haver essa luta, né? Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, Bia. Até a próxima. Até a próxima. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é as artes marciais. Você sabia que essa semana foi feita em homenagem para essa categoria, para essa modalidade? Acompanhe agora com a repórter Sara Maria. As artes marciais são práticas físicas e mentais que desenvolvem a defesa, o ataque e principalmente a disciplina. Para incentivar a prática esportiva entre os jovens de Parnamirim, o vereador Tiago Fernandes, do Partido Progressista, instituiu por meio do projeto de lei a Semana das Artes Marciais, que contou com a abertura na Pracinha da Cultura, em Parnamirim. Tiago comenta da importância do evento. É disseminar, divulgar, quebrar alguns paradigmas, quebrar preconceitos que ainda existem. Muita gente entende como arte marcial, né, uma modalidade de lutas, que é ensinar a brigar. Pelo contrário, a gente quer ensinar, né, a não se envolver com violência, né, como também, caso aconteça, a pessoa saiba se defender. Então esse é o nosso objetivo principal, né, e mostrar que as artes marciais vão muito mais além do golpe, né, do ensinar o ataque, a defesa, mas sim na construção, principalmente do caráter de todo cidadão. Mostrar ter foco, disciplina. Então esse é o nosso objetivo principal. E é também aqui no ginásio de Parnamirim que acontece a Semana das Artes Marciais, um evento que promove a prática de esporte, a inclusão social e a transformação de vidas. Eu conheci o judô em 2007, quando eu comecei a perder minha visão. Eu sou atleta paralímpico, né? Sou um paratleta. Aí o judô, ele me tirou de casa. Eu estava só em casa parado, sem fazer nada, e o judô ele me resgatou.
né? Eu conheci o judô e eu até hoje faz 17 anos que eu pratico judô e faz 9 anos que eu dou aula, né? E eu tento passar essa vivência para os meus alunos, que tanto é para respeitar, para unir, a amizade. O judô, para mim, foi isso. Eu consegui uma nova família, né? O judô, ele me botou em outra família, que é a família do judô. Um projeto com foco em incentivar jovens a ingressarem nas artes marciais. A estudante Maria Alice conta como foi sua experiência. Eu estava em casa, aí minha prima fazia karatê. Aí teve um dia que ela chamou eu e minha outra prima para fazer uma aula, só para ver como era, uma aula experimental. Aí a gente foi, eu e minha prima, e no primeiro dia a gente já gostou. Aí eu cheguei na minha mãe e disse: "Ô mãe, me coloca no karatê". Aí ela: "Mulher, você quer mesmo? Porque vai que você não goste". Aí eu disse: "Mas eu gostei do primeiro dia, não tem como não gostar". Aí a partir desse dia eu comecei a fazer bastante karatê, participei de competições. Na minha primeira competição como faixa branca eu fiquei em segundo lugar em comitê. Aí eu fui crescendo, agora eu estou melhor em kata do que em comitê. Pelo menos eu acho. O sensei J. Patriota comenta como as artes marciais ensinam o autocontrole e a confiança. É de grande importância para essas crianças conhecer um pouco das artes marciais. Muitos deles não têm a influência dos pais, ficam muito no celular e não estão crescendo. A arte marcial ele agrega bastante, quanto fora, quanto dentro da sala de aula. E o karatê, por exemplo, que é a minha modalidade, ensina muitos valores, disciplina, o autocontrole, a confiança. E só de ver hoje a participação deles hoje no tatame foi incrível. Eles mostraram, professor, eu tenho interesse de fazer, onde você dá aula. E para mim, eu fiquei muito realizado porque eles se interessaram e querem crescer. Isso é muito bom para a gente, como professor, como cidadão, porque eles são o futuro do nosso país. É isso aí. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Vale lembrar que você pode participar também enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando, os demais programas da TVU estão com exibição suspensa em virtude da greve dos servidores da universidade. Boa noite para você e até semana que vem. Sextou!